Pai do meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos com o tema de hermenêutica e agora nós vamos passar a falar sobre os vários passos ou várias etapas da interpretação. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Vem conosco, vamos para a confecção do mapa do livro e do diagrama de parágrafo. Ok, quando nós estudamos um livro, nós precisamos observar que existem etapas para esse estudo. Então, para fazermos um mapa do livro, é importante que a gente faça primeiro uma pré-leitura. Para que essa pré-leitura? Porque eu vou identificando as seções, as várias divisões que existem naquele livro. Essa pré-leitura é uma coisa muito rápida. Você está apenas identificando, você está apenas tomando conhecimento dessas estruturas. Depois, você faz uma leitura rápida também dos capítulos e dos parágrafos e você vai observar a evolução das ideias, do argumento geral da obra, do livro. Então, você vai observando como o livro foi estruturado, como o livro foi concebido, escrito. Depois, você estabelece a estrutura do livro. Então, o que veio primeiro, sobre o que ele estava falando, qual foi o passo seguinte, qual foi o assunto seguinte, e assim sucessivamente. Então, você estabelece a estrutura, a chamada estrutura do livro. Muito bem, o mapeamento, então, ele tem 3 passos essenciais. Vamos lá. Primeiro passo, você resume as ideias de uma seção. Então, você já viu quantas seções o livro tem. Seção não é a mesma coisa que capítulo. O capítulo foi criado muito depois do que o livro foi escrito. E esta é a ideia de quem leu o livro e estabeleceu o capítulo e ficou assim. Então, eu posso ter uma mesma seção em 2 ou 3 capítulos diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou tratando das cartas do Apocalipse, nós vamos ver que as cartas, a seção cartas do Apocalipse, está distribuída em mais de um capítulo. Então, eu teria aqui uma seção composta de mais de um capítulo. Depois, o meu segundo passo é voltar esta leitura e procurar padrões, procurar estabelecer como este texto vai ser dividido. Então, eu tenho agora as principais divisões do texto. E o terceiro, eu subdivido estas seções principais, esses grandes temas, esses grandes assuntos, em unidades menores. A gente vai fazer isso, daqui a pouquinho o Amado vai ver como é que ele é feito. Então, veja lá, é o livro de Filipenses. É um livro curtinho, um livro que tem 4 capítulos, mas ele tem mais de 4 seções. Então, o que nós temos aqui? Ao ler o livro de Filipenses, eu fiz o seguinte, eu observo uma seção, que é a seção de apresentação e cumprimentos. E aqui eu vou observar os costumes da época, como se escrevia uma carta, porque Filipenses é uma carta, como se apresentava, como se fazia o cumprimento. E isso é um costume, eles eram muito rígidos nisso. Então, todas as cartas tinham essa sequência de coisas. Depois que ele faz a apresentação e os cumprimentos, ele chega a uma outra seção, onde Paulo apresenta as suas próprias dificuldades e os seus desejos. Então, ele começa a discorrer sobre estas questões que são questões particulares dele. Ora, no momento seguinte, ele passa a caracterizar isto.
ele passa a falar de Cristo, seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação, que são duas características de Cristo. E aí, dentro desta sessão, nós podemos dividir, subdividir em vários tópicos, né? Inclusive, ele está trazendo alguns exemplos para nós. Quando ele termina de falar sobre isso, ele começa a apresentar Timóteo e Epafrodito. E ele fala aí algumas coisas a respeito não só de Timóteo e de Epafrodito, como também de outras pessoas. Então, esta seria uma quarta sessão dentro da carta de Filipenses. E aí ele passa a fazer algumas admoestações, alguns ensinamentos, a trazer para nós algumas questões relativas ao nosso comportamento, às nossas atitudes, enfim, ao nosso enfrentamento do dia a dia. E ele coloca agora, depois, num segundo momento, ele coloca agora o seu próprio exemplo nestas admoestações. Quando isso termina, quando ele termina de falar sobre todas estas coisas, sobre todos estes assuntos dentro dessas admoestações, porque nós vamos ter vários assuntos, ele encerra a carta. Então nós temos aqui, se o amado percebe, 6 sessões muito específicas, que falam sobre temas muito específicos. E dentro destas sessões, as suas subdivisões. Muito bem. Esse é o mapa do o chamado mapa de Filipenses. Nós podemos agora escolher, ainda fazendo a hermenêutica, a interpretação, eu posso escolher uma destas sessões e começar a estudar os parágrafos, as frases, as orações. É o que nós vamos fazer em relação a esta caracterização aqui de Jesus Cristo. Então, o diagrama de parágrafo é isso. Eu vou agora estudar os parágrafos e as frases. Veja que agora o meu estudo é mais profundo. Eu fiz primeiro uma avaliação geral, uma divisão de como é que o livro está dividido, e agora eu vou pegar uma parte específica e vou fazer o que a gente chama de diagrama de parágrafo. Agora eu vou estudar minuciosamente um parágrafo, uma frase, enfim, as orações, como eles serão constituídos. Então, eu divido a oração principal, as orações subordinadas, que dizem respeito àquela ideia inicial, e eu posso fazer um esboço. Eu gosto muito de fazer um esboço porque eu aprendo mais fazendo isso. Então, nós escolhemos aqui Filipenses e nós vamos ler agora Filipenses do 6 ao 11 e nós vamos esboçar. Então, eu tenho aqui, dentro deste conjunto específico, desta ideia específica a respeito de Jesus, uma parte que é a condição de humilhação de Jesus. Ele vai do versículo 6 ao versículo 8. E uma segunda parte é uma condição de exaltação de Jesus, que vai do versículo 9 até o versículo 11. Então, eu dividi estas duas situações em relação a Jesus. E aí eu pego, na primeira parte, quando Paulo está falando da condição de humilhação de Jesus, eu percebo que existem duas subdivisões. O versículo 6 fala da condição mental de Jesus no seu estado de humilhação. E o versículo 7 e 8 fala da condição do ser de Jesus. Então, se eu observar agora só o versículo 6, agora eu vou aprofundar. Eu vou no versículo 6 e eu vejo a essência e a decisão de Jesus quanto a se submeter à condição de humilhação. E depois, no versículo 7, eu falo da encarnação de Jesus, a essência, o que é entendido como essa encarnação e a semelhança desta encarnação
com os outros seres humanos, os outros seres humanos. E daí eu vou no versículo, ainda na condição, né, da 7 e 8, eu vou observar a humilhação, a forma em que ele se apresenta e a sua obediência. Uma vez que eu entendi o 6, o 7 e o 8, ou seja, a condição de humilhação, como Jesus, ele mesmo vê isso, a sua decisão, o estado em que ele se encontra, a semelhança dele para conosco, a forma dele, a obediência dele, eu passo agora a entender uma outra condição, o estado seguinte de Jesus, que é o estado de exaltação. E aí, ele exaltado por Deus, no versículo 9, ou seja, sua nova condição, um nome supremo dele, e no versículo 10 e 11, ele sendo exaltado não por Deus, mas pelos homens e pela criação. No versículo 10, pela via de submissão a Jesus, e no versículo 11, pela via de confissão. Assim nós exaltamos o nome de Jesus. E aí ele fala que esta confissão é uma confissão universal para todos, o que esta confissão deve conter e a consequência, o que esta confissão vai trazer para nós. Então, eu primeiro mapeio todo o livro, daí eu vou escolher um tópicozinho, uma sessão, e eu vou aprofundar esta sessão falando agora, item por item, palavra por palavra, a construção da frase ou das frases das orações. Amém, amados? Bons estudos!